Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo. Hoje um review muito especial. Nós vamos fazer o review do segundo fascículo da série Conversão de Stanley Jones, uma publicação aí da editora Angular. Nós já apresentamos o primeiro fascículo, que é esse, tá? Desta obra maravilhosa, Luzes para o Caminhar com Cristo. E agora a gente vai estar fazendo um review do segundo fascículo, Encontro com Eu e com o Amor Próprio. A editora Angular está lançando esta obra, série Conversões. Na verdade ela está relançando, né? Porque essa obra foi publicada a primeira vez em 1984 pela imprensa metodista e agora dividida em vários fascículos, né? Salvo engano, são 8 fascículos no total. A obra de Stanley Jones foi relançada aí com alguns comentários aí de pastores, teólogos, professores lá ligados à editora Angular, tá bom? Então a gente vai estar mostrando hoje para vocês o segundo fascículo. É uma obra muito importante, principalmente para nós entendermos a parte prática da conversão. Então, para você que lida com missões, com evangelismo, com pastoreio, discipulado, é uma obra muito relevante. Relevante no sentido de você conseguir entender de uma forma muito simples como é a mecânica da conversão, de acordo com a visão de Stanley Jones, uma visão bem pastoral, bem bíblica, para nos ensinar e também para nos ajudar a ensinar e entender este maravilhoso processo, que é o processo de conversão de cada ser humano. Bom, então acesse aí o site da editora Angular, está aparecendo aí na tela do seu dispositivo e na descrição do vídeo também eu vou deixar o link das duas obras. A editora Angular está lançando em fascículos, né? Então, inicialmente nós tivemos o lançamento dos 2 primeiros fascículos e aí, pelo que eu percebi lá no site, serão 8 no total. Então, para nos ajudar aí de forma pauseada, de forma bem tranquila, entender toda essa dinâmica da série Conversão de Stanley Jones. Então vamos lá, vamos para o segundo fascículo. Nós apresentamos o primeiro, eu vou deixar na descrição um review do primeiro fascículo, Luzes para o Caminhar com Cristo, e agora a gente vai estar trabalhando o segundo fascículo, Encontro com Eu e com o Amor Próprio. É uma obra que tem os comentários de Nelson Luiz Campos Leite e de Ângela Maria Pierangeli, tá bom? Eles fazem um comentário aí dessa parte da coleção série Conversão de Stanley Jones. Bom, segue a mesma dinâmica, diagramação, capa brochura, né? Que a gente tem uma orelhinha de marcação de página, tanto na primeira como na segunda capa. O material da folha é o mesmo, é aquela folha meio amarelada, é uma folha muito boa para leitura. O tamanho da letra continua no mesmo padrão, tamanho bem confortável. Então aqui a gente tem a ficha catalográfica, primeira edição de 2021. Lembrando que essa obra ela foi relançada, a gente teve a primeira edição lá em 1984, que era uma edição completa. Agora a editora Angular está lançando fascículos com partes da obra do Stanley Jones e comentários aí de diversos pastores, teólogos e professores ligados aí à editora Angular. O índice nos traz o conteúdo da obra, a gente tem uma introdução, a primeira parte, Conversão do Eu, a apresentação, aí a gente tem aqui a Conversão do Eu, do Stanley Jones, e depois um comentário sobre a Conversão do Eu, um olhar sobre o tema por Nelson Luiz Campos Leite. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, a Conversão do Amor Próprio, a gente vai ter uma análise, tá bom? Com relação a isso. E aí depois a gente tem a apresentação, né, a professora Rosane Oliveira, a conversão do nosso amor próprio e depois um comentário da Ângela Pierangeli. Bom, então vamos lá, vamos para o conteúdo. Então aqui a gente tem a introdução da coleção, né? Cada fascículo oferecerá reflexões, apontamentos, atualizações contextuais à luz do capítulo apresentado. Marca importantíssimo transformar o livro coleção, já que era um livro, como eu disse para vocês, tá? Um livro Conversão, era o livro completo, e agora é uma coleção dividida em fascículos, para ajudar de forma pedagógica no desenvolvimento de pastores, evangelistas, mestres, nessa parte prática do tema conversão, tá bom? Então,
é uma apresentação aqui interessante. Depois a gente tem a primeira parte, conversão do eu, uma apresentação do tema, né? Então é interessante a gente já partir para a leitura. E em seguida a conversão do eu ao conteúdo da obra. Gente, é um tema muito importante. Eu vou ler algumas partes, né? Olha só, muita gente ainda pensa que o cristianismo ensina a rendição do mundo, mas a fé cristã atinge maior profundidade do que isso, pois é possível submeter o mundo e não submeter a si mesmo. Os sadhus na Índia frequentemente se vestem de cinza, mas não se vestem de humildade. Eles insistem na diferença de classes ao irem banhar-se no Ganges. Há confusão quando essa ordem não é preservada. Se você pertence a Cristo, todas as coisas pertencem a você. A renúncia do eu termina na realização do eu e do mundo. Você não mais pertence ao mundo. O mundo pertence a você. A sua beleza, a sua arte, a sua possibilidade de desenvolvimento, as suas relações, tudo isso lhe pertence. Emancipando-se do domínio do eu, você passa a possuir todas as coisas. Então, é um capítulo que vai trabalhar a questão da conversão do eu. A conversão, né, por completo. Gente, é muito interessante. Ele tem algumas... ele faz algumas comparações, ele cita alguns exemplos, ele traz experiências de pessoas, né? Então, essa renúncia do eu, né, abrir mão, né, do nosso eu, do nosso ego, para poder viver a vida de Cristo. É muito interessante. Então, aqui tem uma análise muito clara, muito bacana com relação a isso. Eu fiz várias marcações. No entanto, a rendição diária de um e o outro ao casamento. Quanto vocês se dão um ao outro, isso significa um desdobrar de tudo diariamente. É feito de uma vez por todas. É feito uma vez por todas, mas contínua. É uma rendição diária, rendição feita uma vez por todas. É uma revelação de tudo que não foi revelado no início. Então, ele vai trabalhando alguns temas muito práticos, coisas que o ser humano vive e como é importante essa conversão do eu, né? Nos voltarmos a Jesus, abandonando as velhas práticas. Então, essa primeira parte ele trabalhou o tema, né? O segundo capítulo é um olhar, é um comentário do bispo Nelson Luiz Campos Leite. Então aqui ele vai trabalhando, né? Olha só, a conversão do eu não é um ato fixo, mas uma ação contínua de Cristo em cada pessoa. Há um momento marcante na conversão no qual nos lembramos. Contudo, a ação da graça divina em nós é contínua, constante e progressiva. Então é interessante, né? Olha só. A resposta cristã é: submeta-se a Deus e deixe de ser alguém centrado em si mesmo, não viver um antropocentrismo, mas um cristocentrismo, né? Então é muito top, é um capítulo bem importante. O comentário aqui do bispo Nelson, né? Nelson Luiz é o nome dele? Nelson Luiz. É bem prático, né? Numa linguagem assim bem atual, e ele vai trabalhando alguns temas. Ele cita exemplos, pessoal, exemplos muito interessantes. Olha só, onde estiver o seu tesouro estará o seu coração. Ele cita o exemplo de algumas pessoas, né, que viviam para si mesmo, né, que ainda, apesar de estarem, né, vivendo tantas coisas aí no mundo, né, quando elas de fato tiveram uma conversão do eu, a sua vida mudou completamente. Ele até coloca aqui alguns nomes, né, questão de pessoas que viviam ansiedade, etc., ou, né, eram escravas de alguma coisa, né, com relação a pecado. Então, aqui ele vai trabalhar a questão das dimensões do eu. Então, aqui, o eu físico, mental, emocional, relacional, espiritual e social. Ele vai trabalhar ponto por ponto de uma forma muito importante. A conversão nos leva a uma mudança nos relacionamentos quanto à natureza e qualidade, né? Então, olha só, a questão do temperamento. Olha só, ele trabalha também isso, né? A conversão do temperamento, isso é muito importante. Então, gente, é muito importante, olha só, relação do eu, não vivemos para nós. Então, ele trabalha muito bem essa parte. A segunda parte é a conversão do amor próprio, já que ele falou da conversão do eu, né? E agora a conversão do amor próprio. Tem uma apresentação e depois o tema propriamente dito. Gente, tem uma parte que eu marquei aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar, que eu achei muito interessante. Ele trabalha aqui o exemplo de Pedro, a conversão de Pedro, né? Citando desde o início que ele deixou o barco, né, para seguir Jesus, mas que a conversão não foi ali uma conversão concreta. Isso foi um processo até aquele dia que Jesus, né, lá em João capítulo 21, né, faz aquela pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esse? Então ele traz o exemplo de Pedro para nos explicar essa questão da conversão do
amor próprio, né? Então ele cita aqui muitos exemplos também, tá? É um ponto muito interessante mesmo, tá? Ele até citou um exemplo aqui prático de algo que ele viveu lá na Índia, né? Algumas coisas muito interessantes. A conversão do amor próprio, agora um comentário do tema feita pela Angela Pierangeli, tá? Então todos os capítulos eles são comentados, né? E ela traz assim um comentário muito forte, também lembrando a questão de Pedro e a importância dessa conversão, né? Olha só, na linguagem bíblica urge pararmos de tentar colocar remendo novo em roupa velha. Preciso ter roupa nova, e roupa nova identifica processo de entrega, submissão e rendição. Identifica a cruz. Então aqui ela vem enfatizar muito a importância de nós olharmos para a cruz para reconhecermos essa questão da conversão do amor, o amor verdadeiro, o amor próprio, tendo como exemplo o próprio Cristo, tá bom? Então olha só, aqui tem uns 3 pontos que ela colocou para finalizar que eu achei muito interessantes. Em qual alicerce está baseado o significado e o propósito de sua vida? Esse alicerce terá peso eterno ou se desvanecerá com a palha no dia final? Você tem coragem suficiente para reconhecer a qualidade do seu amor e optar pelo processo da conversão deste amor à experiência da cruz? Então são perguntas bem intencionais. E aí nós finalizamos esse segundo fascículo. Gente, recomendo demais para vocês. Encontro com eu e com o amor próprio, Editora Angular, lançamento, um material que vem para poder nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus.